No quadro Direto ao Ponto, a participação do médico psiquiatra Rafael Moreno, que hoje fala sobre um tema que a gente já conversava, inclusive sobre ele aqui nos bastidores, né? O que leva uma pessoa a mentir, e até comentávamos aqui, a pessoa que diz que nunca mentiu ou que não mente, enfim, talvez já estaria começando. A gente não está aqui julgando, cada um sabe, né, da sua vida, da sua verdade ou da sua mentira. Mas dificilmente alguma pessoa já não tenha em algum momento, né, mentido, né? Mas e por que as pessoas mentem? Esse é o tema de hoje. Bom dia, doutor Rafael. Bom dia a todos. Exato, né? Quem nunca soltou uma mentirinha que seja, né? Até porque às vezes a verdade ela acaba sendo muito nociva para o outro indivíduo e às vezes a mentira é até uma manobra social assim para não machucar a outra pessoa, né? Que seja ocultar alguma informação. Mas o fato é que existem pessoas que têm uma certa necessidade, uma certa compulsão, até uma arte da questão da mentira. E essa mentira muitas vezes acaba sendo uma forma repetida da pessoa lidar com as outras pessoas, né? A gente vê que em alguns transtornos mentais a gente vai ter um histórico de mentiras mais repetidas, tá? A começar pelos transtornos de personalidade. Nós temos um destaque a dois transtornos de personalidade, um muito clássico, que é o transtorno de personalidade antissocial, que é o famoso psicopata, e o transtorno de personalidade narcisista, né? São dois tipos de transtorno que a pessoa mente de forma repetida. Por exemplo, no transtorno de personalidade antissocial, o psicopata, ele mente para tirar vantagem das situações. Então, as mentiras têm um objetivo de benefício próprio. Já no transtorno de personalidade narcisista, o indivíduo acaba mentindo para aumentar as suas qualidades, né? Como em geral o indivíduo narcisista ele tem uma baixa autoestima, ele mente para aumentar a autoestima dele, para dizer que ele tem mais conhecidos, que ele conhece todo mundo, né? De que ele tem mais poderes. Ah, eu chego lá, eu falo com o dono. Em geral, o narcisista ele sempre acha que é mais do que de fato é. Tá? E aí vai usando essas mentiras. No caso, no fundo, é porque a autoestima é muito baixa. É mais comum do que a gente imagina de ter esse perfil aí do mentiroso narcisista? Se tem uma ideia de quantas pessoas a cada 10 ali, são duas, três, ou talvez até o maior, tem uns que são mais, que fica muito evidente, outros que daqui a pouco a gente fica na dúvida, mas são mais velados, dá para dizer assim? Então, os transtornos de personalidade eles acabam acometendo em torno de 10% da população. Se a gente pegar narcisista, em torno de 2%, é mais comum em homem, e o transtorno de personalidade antissocial também em torno de 2% da população, também mais comum em homens, né? Por que o homem? Pois é, né? Será que o homem mente mais que a mulher? Não sei exatamente. Mas o que acontece é que existem alguns transtornos de personalidade que são mais comuns em homens e mais comuns em mulheres, tá? Por exemplo, o narcisista antissocial é mais em homem, borderline histriônico, que tem características comuns também, a gente também vai ver algumas vezes em pacientes com esse diagnóstico de borderline, que são pessoas muito instáveis, né? Por exemplo, mulheres que tentam suicídio de forma repetida, se cortam de forma repetida, essas muitas vezes também acabam usufruindo bastante da mentira, e o histriônico também, em geral, é a mulher, né, que acaba aumentando, assim, por exemplo, em geral usa a forma física para atrair demais, né, tem que ser sempre o centro das atenções, em geral é muito sensível, meio teatral, e às vezes a mentira entra também nessa jogada. E é interessante também que nós temos transtornos também mentais que fazem com que a pessoa minta menos. Um transtorno de personalidade que as pessoas mentem muito pouco ou não mentem é o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, que em geral são pessoas extremamente corretas, mas são tão corretas que acabam se atrapalhando, né? Então, pessoas muito detalhistas, são pessoas que seguem muito a ordem, horários, tá? Em geral, são pessoas mais ansiosas, essas tendem a mentir menos, né? São pessoas também que acabam não conseguindo gastar o dinheiro, não conseguem, são muito viciadas em trabalho. As pessoas muito honestas, às vezes, também podem sofrer. E o transtorno do espectro autista, né? O indivíduo com transtorno do espectro autista tende a ser muito sincero, acaba não conseguindo esconder uma opinião, ele acaba sendo muito direto também.
tá? E relembrando que, às vezes, a mentira ela pode ser usada para uma questão de realmente de sobrevivência, uma questão ou até de não estar querendo magoar o outro com a verdade, e a gente acaba fazendo. Não é que toda pessoa que minta tem um transtorno de personalidade, que a pessoa tem um transtorno mental. Isso não é verdade. A mentira, ela é uma forma, assim, das vezes a gente está podendo lidar melhor com aquele grupo, com aquele grupo social que seja, a gente às vezes tem que mentir, né? Quem nunca foi na torcida, né, ao contrário, né, não pode torcer quando faz gol, né? Tem que ficar ali disfarçando. Mas e em relação a gente saber quando a outra pessoa está mentindo, né? Porque agora eu fiquei ouvindo, né, os seus relatos pensando no outro lado, né? A pessoa que está recebendo aquela mentira, digamos assim. Às vezes a gente percebe. Sim. Percebe e faz, e também acaba tendo que disfarçar para fazer de conta que está acreditando, sim, né? Sim. Mas às vezes não consegue nem dizer, não, mas isso não pode ser verdade, enfim, né? Mas tem algumas formas de identificar, né? Às vezes quando a pessoa mente muito seguido também, todo mundo já sabe, lá vem história, né, que não é verdade. Exatamente, né? Quando a gente percebe, primeira coisa enfim, tu quer decidir se tu quer ir pro embate ou não. Se tu quer ir pro embate, começa a questionar, né? Porque, em geral, a mentira, ela acaba, quando acaba sendo repetida, a história não combina, a história começa a ter falhas, né? Então, uma técnica que a gente pode ter é de várias pessoas entrevistar aquela pessoa para ver se a história bate, para ver se isso fecha. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente não quer ter embate, a gente aceita a mentira e ok, obrigado, né? E lembrar que a mentira é uma arte. Tem pessoas que quase que acreditam na sua própria mentira e isso faz com que ela tenha muita força ali na hora de falar com a outra pessoa, né? Então a pessoa insiste naquela mentira e, enfim, traz uma outra história. Ou outra tática também que o mentiroso toma é de não responder diretamente as perguntas, né? Quando você pergunta sobre, tá, mas você fez ou não fez aquilo? Aí a pessoa vai divagando, vai respondendo, mas não responde a pergunta que a gente chama... Enrola, né? Digamos assim. A gente chama de discurso circunstancial. A gente vê isso aqui na rádio também, muitas vezes, quando a gente tem entrevistas, dependendo da situação ali. E, via de regra, né, questão política, muitas vezes. Tem gente que é objetiva, agora tem gente que dá uma volta e acaba não a gente faz de novo a pergunta, mesmo assim acaba não acontecendo a resposta como a gente espera. Mas, para fecharmos, tem tratamento? Eu nem sei se as pessoas que são assim, elas querem se tratar, né? Mas teria tratamento? Então, os transtornos de personalidade, em geral, o tratamento é psicoterápico, né? Psicoterapia, mas a pessoa tem que estar motivada. Quando a mentira traz mais benefícios do que malefícios, a pessoa não vai querer se tratar, né? Então, a gente tem uma baixa procura por tratamento e realmente não faz sentido, né? Porque, em geral, a pessoa... Ela acredita na sua mentira, ela se beneficia com a sua mentira, por que ela vai mudar se está tendo benefício? Mas os transtornos mentais, né, outros, né, por exemplo, quando a pessoa está numa psicose, num episódio maníaco de bipolar, e às vezes a pessoa começa a inventar a história, e isso sim é totalmente tratável, a pessoa trata, ela volta à realidade para de falar as suas mentiras. Mas o indivíduo que tem na personalidade a mentira como um ponto forte, isso aí é difícil de tratar. Geralmente vem acompanhada de poder de persuasão, né? E aí... Muita persuasão, isso aí. Tá bom, doutor Moreno. Tá certo, gente. Então, abraço a todos aí. Boa semana.